Olá, pessoas queridas. Cá estamos na página das histórias contadas da Associação Sagres para mais uma roda de histórias. Há muito tempo atrás havia um menino bem destemido que morava no Japão. E também nesta época de um tempo remoto, havia um monstro chamado Yamamba. Yamamba tinha o poder de se transformar em tudo o que quisesse. Se quisesse se transformar num gato, se transformaria, ou num cachorro, ou num tubarão muito feroz, ou numa serpente, ou até mesmo num animal alado. Poderia se transformar também numa planta ou até em insetos e objetos. E também havia, neste mesmo tempo e espaço e lugar, um monge que morava numa montanha. Esse monge era dedicado a muitos estudos e ele cuidava do seu pupilo, um garoto destemido, valente, de 10 anos, que era órfão. E lá ele estava tendo muitos ensinamentos, aprendendo bastante sobre a vida e como lidar com as situações. Aconteceu que era a época da colheita das cerejas. Então, o garoto, num dia muito iluminado do sol, um dia quente, pediu licença ao monge para sair da sua casa, onde eles moravam, no alto da montanha, para colher as frutas. Pegou um cestinho e já estava se preparando para sair, quando o monge perguntou se ele, de fato, tinha coragem de sair sozinho e que não demorasse muito até o entardecer, já que a mamba costumava atacar as crianças no fim da tarde ou à noite. Então, o garoto disse que não tinha problema algum, mas o monge então resolveu dar para ele 3 amuletos. Ele escreveu numa tira de papel, que dividiu em 3 partes, umas palavras muito importantes e poderosas e deu ao garoto enroladinho, bem apertadinho, e que o garoto colocou os 3 pedaços de papel dentro do bolso. E assim, feliz, ele saiu. Começou a colher as cerejas, às vezes comia direto do pé, às vezes colocava dentro do cesto e foi caminhando até que ele acabou se distanciando muito da casa, do alto da montanha, e entrou numa clareira e depois na mata, e quando percebeu, ele já não sabia mais voltar para casa. Já estava anoitecendo e escurecendo muito rapidamente. De repente ele avistou um animalzinho que ele nunca tinha visto antes, que corria rápido, e ele começou a correr atrás. E cada vez que ele se embrenhava mais na mata, mais ele se distanciava da casa e da montanha. A noite chegou. Ele não sabia mais voltar. Não sabia pegar o caminho de volta. Então, ele resolveu se recostar numa árvore para dormir. Mas ao longe, ele viu uma luz que, como se fosse uma chama de uma vela ou de um fogão a lenha, já que nesse tempo antigo não tinha fogão elétrico ou qualquer outra coisa, era um fogão a lenha. Então ele viu e foi se encaminhando para lá. Quando ele chegou, era uma casinha muito bem ajeitadinha e ele bateu a porta. Ninguém atendeu, mas a porta se abriu
fazendo um ruído. Ele entrou e lá dentro, preparando a comida, estava uma senhorinha com bastante idade, que perguntou se ele estava com fome. Quando ele viu a mesa, e ele de fato estava com fome, tinha as coisas mais deliciosas que ele gostava, vários tipos de sushi, yakisoba, tofu e todas as coisas que ele adorava, os caldinhos da comida japonesa, e ele se sentou e se fartou. Quando ela percebeu que ele estava com sono, ela preparou um colchãozinho perto da lareira, e assim ele se acomodou para dormir. E ela se despediu e foi para o quarto. Na casa, as divisórias eram com papel de arroz, bem típico da cultura japonesa e das casas naquela época. Então, quando ele já estava quase dormindo, com aquele calorzinho da lareira, ele começou a escutar um barulho no telhado. Eram gotas de chuva. Plic, ploc, plic, ploc, 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 plic. Mas uma voz veio junto com um barulho da água da chuva, daqueles pinguinhos primeiros da chuva. Era uma vozinha que dizia assim: cuidado, atenção. Ele, num sobressalto, levantou e foi até a porta do quarto e viu uma sombra se mexendo por lá. Então ele molhou os dedos, passou na parede de papel de arroz e fez um furinho minúsculo. Então ele viu que lá dentro não era aquela senhorinha que tinha servido aquele jantar tão saboroso, era um monstro sem forma, desengonçado, com uma cabeça grande, uns olhos esbugalhados, uma língua solta e viscosa. E ele ficou paralisado, tremeu de medo, e no mesmo instante aquela porta se abriu e a Yamamba saiu lá de dentro para atacá-lo. Então ele falou: mas senhorinha, eu estou muito apertado, eu preciso ir no banheiro. E nessas casas do interior, a casinha das necessidades ficava do lado de fora, distante da casa. Então, a Yamamba amarrou um cinto largo com uma corda e disse que ele poderia ir até a casinha fazer as suas necessidades. E ele estava achando tempo para não ficar ali preso a ela. Então, ele começou a apertar, a ficar sem ar e encolher todo o seu corpo até que ele conseguiu se desvencilhar daquele cinto que apertava sua barriga, amarrou o cinto no bacio e assim ele saiu correndo. Mas antes ele lembrou do amuleto. Então ele jogou aquele papel escrito e disse: faça com que ela ouça a minha voz assim que perguntar. E lá de dentro da casa ela perguntava: vamos, menino, saia já daí. Aí ele dizia: já vou, já estou indo. E nisso ele saiu numa disparada, correndo o mais que podia. E assim, quando ela percebeu que ele estava demorando muito, puxou com toda a força aquele cinto e arrebentou com a privada, com a casinha, e percebeu que ele não estava mais ali, que estava distante. Então, ela se pôs a correr, aquele jeito desengonçado, parecendo uma geleia gigante se mexendo. E assim, quando ele percebeu que ela estava próxima a ele, ele pegou mais um amuleto e jogou
no chão. Faça-se um rio caudaloso, de correnteza. E assim o rio se apresentou. Mas você lembra? Você lembra que ela pode se transformar em tudo que quer? Ela se transformou num peixe e rapidamente mergulhou para as profundezas da água e assim nadou velozmente contra a correnteza até chegar do outro lado da margem, onde estava o menino já se aproximando do lugar que ele morava. Mas mesmo assim, ela já estava quase alcançando ele quando ele lembrou-se do último amuleto. E daí ele falou: faça-se uma montanha. E a montanha cresceu imediatamente diante dela. E ela se transformou numa broca gigante que foi... E à medida que ele ia correndo, se aproximando agora, já à luz do dia, porque isso se passou no tempo da noite até o amanhecer, quando ele já estava chegando no sopé da montanha, ela conseguiu transpassar toda a montanha e lá ia correndo atrás dele. E ele subiu o mais rápido que pôde e bateu na porta. Monge, monge, por favor, abra a porta. E o monge, com toda a sua serenidade, falou: ué, você não era o valente? Por favor, monge. A Yamamba está aí, querendo me perseguir, querendo me pegar. Aí ele pensou: está bem, vou abrir a porta. Abriu a porta, deixou que o menino entrasse. Ele correu rapidamente para se trancar dentro do armário. E em seguida, aquela voz desengonçada, aquele som na porta, e ele abriu. E ela entrou. Onde está aquele menino? Eu quero aquele menino. Bondosa senhora, pelo jeito você precisa de algo para comer. Tome aqui. Serviu para ela um prato cheio de biscoitos de arroz. E ela devorou tudo aquilo e, de repente, até a bandeja ela devorou. Eu quero aquele menino, daí ele falou. Ouvi dizer que você pode se transformar em tudo que quer, até ficar do tamanho dessa casa. Eu não tenho certeza se é isso que acontece. Ela assim, o quê? Está duvidando de mim? E assim ela foi crescendo, aquele corpo desengonçado, a cabeça bateu logo no teto, o resto do corpo ao redor das paredes, no chão, todo o espaço, o monge foi ficando espremido na parede, até que ele disse assim, nossa, mas que perfeição! E agora? A senhora poderia se transformar numa coisa muito, 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 muito pequena, minúscula. E imediatamente aquele corpo gigante foi se encolhendo, 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 até parar no chão como um grãozinho de arroz. Ele, com toda a sua sabedoria e paciência, pegou o seu hashi, alcançou o grãozinho e mastigou muitas vezes. E como se diz no Japão, Gotsosoma. Estava de fato delicioso. E assim a história se acabou. Uma boa semana, que possamos curtir toda esta primavera que está para chegar, mesmo com os ventos e com a chuva. Boa semana para nós.